Olá, bem-vindos ao canal Web Canônico. Hoje com mais um programa da série Direito Canônico e Secretaria Paroquial. Quem trabalha em secretaria paroquial já recebeu pessoas com a seguinte pergunta: posso fazer o casamento na minha chácara, em um clube? Diante dessas perguntas, você sabe qual é a resposta? Não? Então fique conosco, porque hoje você vai descobrir. Muitas vezes, por questões alheias à vida espiritual, à sacramentalidade, o matrimônio quer ser celebrado em lugares fora da igreja, fora do templo. O que a igreja nos diz a respeito disso? Qual é o local onde deve ser celebrado o sacramento do matrimônio? Vamos ver o que o Código de Direito Canônico traz a respeito. Acompanhe. Cânon 1118, parágrafo 1º. O matrimônio entre católicos ou entre uma parte católica e outra não católica, mas batizada, seja celebrado na igreja paroquial. Poderá ser celebrado em outra igreja ou oratório, com a licença do ordinário local ou do pároco. O parágrafo 1º que acabamos de ler nos traz o contexto onde o matrimônio é celebrado entre duas pessoas católicas, noivo e noiva católicos, ou entre um católico e uma pessoa batizada em uma comunidade cristã que não está em plena comunhão com a Igreja Católica. Nesses casos, o matrimônio deve ser celebrado na igreja paroquial. Essa é a regra. O casamento entre pessoas batizadas, onde uma delas é uma pessoa católica, o casamento deve ser realizado na igreja paroquial. E quando nós estamos falando de igreja paroquial, nós estamos nos referindo à igreja paroquial, quer do domicílio ou quase domicílio do noivo, ou do domicílio, quase domicílio da noiva. Em outras palavras, é onde eles residem. O casamento, como regra geral, é celebrado na igreja paroquial do lugar onde o noivo mora ou no lugar onde a noiva mora. Contudo, com a autorização, que nós chamamos de licença, quer do ordinário local ou quer do pároco, o casamento pode ser celebrado em outra igreja, ainda que seja uma igreja de outra paróquia. O termo ordinário local faz referência às pessoas que têm poder executivo dentro da Igreja Católica. De maneira específica, na realidade de uma diocese, vão ser ordinários locais, o bispo diocesano, o vigário geral e, às vezes, também o vigário episcopal. Então, com a licença do ordinário local ou do pároco, do noivo ou do pároco da noiva, o casamento pode ser realizado em outra igreja que não seja igreja paroquial. Por exemplo, pode ser celebrado em uma das capelas que a paróquia possui. Às vezes existe uma igreja de uma comunidade religiosa, ou até mesmo oratórios. O oratório é uma pequena capela, geralmente também pertencente a uma congregação religiosa, embora possam existir oratórios e outros contextos. Então, o bispo, o vigário geral, o pároco podem permitir que a pessoa case em outra igreja que não a sua igreja paroquial. Geralmente, isso ocorre no nosso Brasil porque existem algumas igrejas que tradicionalmente são igrejas de casamento, às vezes pela beleza ou por alguma outra facilidade que ofereça aos noivos. No que diz respeito a uma chácara ou algum clube, só seria isso possível com autorização do ordinário local.
O pároco não pode autorizar que o casamento seja realizado em um clube, em uma chácara. Mas o bispo diocesano ou o vigário geral, às vezes o vigário episcopal, tem autoridade para permitir que o casamento seja celebrado em outro lugar conveniente. É isso que nos diz o Cânon 1118, parágrafo 2º. Acompanhe comigo. O ordinário local pode permitir que o matrimônio seja celebrado em outro lugar conveniente. Se convém que o casamento seja celebrado no clube ou numa chácara, isso vai ser um critério de discernimento sob a responsabilidade do ordinário local. Isso seria possível nos casos em que existe uma comunidade, mas não há uma igreja, por ser uma comunidade rural. Às vezes, na zona rural, as pessoas se reúnem para rezar e o padre até mesmo às vezes vai celebrar e celebra na casa, na chácara das pessoas, porque não tem o templo. Se as pessoas que vivem ali vão celebrar o matrimônio, então é conveniente que o matrimônio seja celebrado ali no local onde eles vivem no dia a dia a prática da fé. Mas por razões de vaidade, por questões econômicas ou de glamour, fazer um casamento em um clube, em uma chácara, pode não ser o lugar conveniente. Vamos agora para o último parágrafo do Cânon 1118. Acompanhe. O matrimônio entre uma parte católica e outra não batizada poderá ser celebrado na igreja ou em outro lugar conveniente. Aqui agora nós estamos num contexto em que nós temos uma pessoa batizada católica e uma pessoa que não é batizada. Pode até ser uma pessoa que crê em Cristo, mas ela não é batizada. Então, neste caso, precisa, obviamente, de uma autorização especial para ser celebrado, e o local da celebração pode ser ou a igreja paroquial, ou então outro lugar conveniente, sem a necessidade da autorização expressa do bispo, do vigário geral ou do pároco. Isto porque, entre uma pessoa batizada e outra não batizada, esse casamento que vai ser celebrado, ele não é um casamento sacramental. O sacramento apenas acontece quando o matrimônio é celebrado entre duas pessoas batizadas. Entre uma pessoa batizada e outra não batizada, esse casamento é um casamento que nós chamamos natural. Não é um sacramento, é um matrimônio natural. Nesse caso, vamos supor que uma pessoa católica vai se casar com uma pessoa muçulmana. Nesse caso, pode ser que as partes achem por bem que o matrimônio seja celebrado em um local que não caracterize a religião nem de um nem de outro. É possível, e nesses casos, o direito canônico não exige a autorização, a licença, nem do bispo, nem do vigário geral e nem mesmo do pároco. Contudo, se mantém a obrigação de que o matrimônio seja celebrado, nesses casos, em um lugar conveniente. Mas, afinal de contas, eu posso celebrar meu casamento na chácara ou no clube? Vamos agora direto ao ponto. A resposta a essa pergunta, via de regra, é não. O casamento não pode ser celebrado na chácara. Somente com autorização ou do bispo ou do vigário geral, o casamento pode ser celebrado em uma chácara. E quando o casamento é feito entre uma pessoa batizada e outra não batizada, aí, nesse caso, é possível sim, desde que esse local seja um local conveniente para os noivos. Nós estamos chegando ao final da primeira temporada da série Direito Canônico e Secretaria Paroquial. A partir de agora, nós estaremos publicando a primeira temporada da série Nulidade Matrimonial para Leigos.
Mas não fica triste não. Nós continuaremos a preparar os conteúdos da segunda temporada da série Direito Canônico e Secretaria Paroquial. Você que é secretário, secretária paroquial, você que é pároco, compartilhe os nossos conteúdos para que todos os secretários possam ter cada vez mais um conhecimento profundo sobre o direito canônico na vida de nossas paróquias. Se você está curtindo, dá um like, se inscreva, curta, para que você não perca nenhuma novidade. Se você tem alguma dúvida que gostaria de ver respondida em nossos programas, você pode mandar um e-mail nesse endereço eletrônico que aparece para você. Um forte abraço e nos vemos por aqui.